Olá, queridos, boa tarde a todos, queridos companheiros de jornada, queridos irmãos. Hoje caminhamos rumo à lição 80 de Um Curso em Milagres, que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Vou fazer a leitura do livro Um Ano de Perdão, A Year of Forgiveness, de Tina Louise Spalding, comentários do Mestre Jesus Cristo e da sua equipe de consciência crística a respeito das lições de Hussein. Então vamos ver o que ele vai comentar hoje a respeito dessa lição estupenda. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. Essa é uma das lições com a qual o ego tem um tempo especialmente difícil, né? Tem dificuldades aí de conseguir integrar, compreender essa lição. Nós queremos que você traga a sua atenção que um ditado que frequentemente você escuta, né? Existem esses rumores, né, na sua sociedade, de que a solução de um problema não pode ser encontrada na mesma frequência ou nível de consciência no qual ela foi criada. No qual o problema foi criado. E isso é muito similar ao que essa lição está declarando. Então, hoje eu coloquei no perfil, vocês devem ter visto, aqueles que estão me seguindo devem ter visto, que eu coloquei no meu perfil no Instagram, para quem estiver vendo esse vídeo no YouTube, 2 posts com 2 citações de Einstein. Tá? Isso aqui ele está se referindo a uma frase famosíssima de Albert Einstein, tá? E eu vou comentar sobre isso no final. Se você permanece lá embaixo na frequência do problema, então você não pode encontrar a solução. Se você obstinadamente declara o fato de que a solução já foi encontrada, como estamos declarando agora, então você tem que permitir a sua consciência ser movida, ser levada até um nível, né, onde a solução está. Logicamente, você pode ver que cada problema tem a sua própria solução. As coisas podem ser resolvidas, obviamente, mas onde está a solução? Em relação às pessoas que têm o problema, nós no caso, está fora do reino da consciência delas, está fora do reino da nossa consciência. Esse é um dos conceitos para se pensar a respeito enquanto você praticar essa lição. O seu nível de consciência neste exato momento está lá embaixo, em torno da frequência do seu problema. E nós vamos elevar você até a frequência da solução. Você não consegue a frequência da solução ao ficar na frequência do problema, né? Ao se manter na frequência do problema. Só um minuto aqui para eu ver uma coisa. Isso. Você precisa dirigir a sua consciência para cima, aceitar o problema como inevitavelmente solucionado, resolvido, como a lição declara, né? Que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Essa é a declaração da lição de hoje. E então encontrar a solução, ou encontrar com a solução, né? Porque você vai estar na frequência dela. Essa é a verdade. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus e nós vamos ver vocês amanhã de novo. Bom, como vocês já sabem que eu falo pra caramba, hoje o texto foi curtinho, então eu tenho um monte de coisa, um monte de tempo aqui que eu posso falar. Então a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é do meu primeiro post do Instagram com a foto de Albert Einstein, né, que todo mundo sabe que é um dos pilares da física moderna, né, foi ele que trouxe
que postulou o conceito que o espaço e o tempo são, na verdade, uma única coisa, são um contínuo, né? E que você, na verdade, pode medir as coisas em tempo ou em espaço, né? Que foi a teoria da relatividade especial, que ele propôs, se eu não me engano, em 1905, ele publicou o artigo dele. E ele diz assim, eu botei em inglês porque tem muitas traduções que eu não gosto, então por isso eu coloquei em inglês. E ele diz assim, nós não podemos resolver os nossos problemas com os mesmos pensamentos, né, com a mesma estrutura de pensamento que nós usávamos quando os criamos, né? Então é disso que Jesus está falando nessa lição. E sobre o que Einstein estava falando? Einstein não estava falando dos nossos problemas de dia a dia, né? Não estava falando da falta de dinheiro, da doença, da morte, do coronavírus. Einstein estava falando a respeito de como ele entendia que ele precisava pensar para conseguir obter a solução de um problema de física, tá? Ele era um físico, ele estava propondo teorias a respeito de como a realidade seria num nível mais profundo, né? Então, o que ele fazia? Ele entendia que se ele pegasse a estrutura de pensamento que ele usava para pensar o problema, ele não ia conseguir criar a solução. Ele tinha que subir para uma outra forma de pensar. E aí tem outra citação dele, que eu botei também no post logo em seguida, onde ele diz assim, se eu tivesse 1 hora para resolver um problema, eu gastaria 55 minutos pensando sobre o problema e 5 minutos pensando sobre as soluções. De novo, ele está falando de problemas de física, tá, gente? Ele não era um perito em autoajuda, não. Ele era físico mesmo, professor, acadêmico. E então, do que ele está falando aqui? Exatamente o que Jesus disse ontem. A lição de ontem, né? Qual foi a lição de ontem, gente? Vocês lembram da lição de ontem? Eu vou pegar aqui bonitinho para não ler, para não falar de uma forma que não esteja escrita aqui no livro. Lição 79 ontem foi que eu reconheça o problema para que ele possa ser resolvido. E o que Einstein está dizendo é que eu conheça o problema que eu tenho que resolver para que ele seja resolvido, para que ele possa ser resolvido, ok? Então é a mesma coisa. Então Einstein disse que se ele tivesse 1 hora para resolver um problema, ele gastaria 55 minutos pensando no problema, identificando o problema, conhecendo o problema, olhando o problema de todos os ângulos, vai lá para trás, olha, vem para a direita, olha, vai para a esquerda, olha, né? E aí ele gasta 5 minutos com a solução, porque ele já conhece o problema, então ele vai dar o tiro certeiro. Então são essas duas ideias que eu queria trazer para vocês hoje. Nós já sabemos qual é o problema, é a ilusão da separação. Então, que eu reconheça que todos os meus problemas já foram resolvidos. Por que todos os meus problemas já foram resolvidos? Que os meus problemas foram resolvidos? Porque a separação é uma ilusão. É a ilusão do ego. Então, qual é a solução? É eu parar de me identificar com o ego e me identificar com a voz por Deus, com a voz do amor. É eu parar de me identificar com o medo e me identificar com o amor. Como é isso na prática, gente? É aquela frase maravilhosa de Jesus: buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, nós vamos buscar elevar a nossa frequência ao Criador, elevar a nossa frequência a Deus e pedir a Deus pela solução. Na verdade, a gente vai dizer para Deus que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos, né? É isso que eu vou dizer para Deus, né? E eu queria comentar com vocês que a nossa bonequinha hoje, a nossa heroína maravilhosa, estupenda, ela está na mesma posição que ela estava ontem. Eu vou mostrar da lição de ontem. Ela ontem estava aqui com os pontos de interrogação na cabeça. E agora ela está exatamente no mesmo lugar, agradecendo a Deus com uma lâmpada imensa acima da cabeça dela e acesa, evidentemente. Ela está agradecendo e com um sorriso.
E o cachorrinho também está agradecendo de pé ao lado dela, e ela tá com um sorriso de orelha a orelha, porque que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos, né? Então, essa é a grande mensagem hoje. E aí eu vou ler um outro texto que eu separei aqui para vocês, enquanto eu estava preparando essa leitura, que é de um outro livro que eu sempre faço comentários dele, né? E que depois eu vou falar desse livro em outro momento. E ele diz assim: o seu ego, é sobre essa lição, tá? É comentário de lições também, e é sobre essa lição, e também é um livro que só tem em inglês, infelizmente. O seu ego é a incorporação do medo, né? O medo é uma falsa evidência que aparenta ser real. Quando você se dá conta de que o seu problema é a sua crença no sistema de pensamento baseado no medo do seu ego, você pode resolver o problema na sua fonte. Qual é a fonte do problema? O ego. Você pode decidir parar de ouvir a voz do medo. Então, isso é uma escolha que envolve livre-arbítrio, né, gente? Como eu falei com vocês lá no início dessas leituras, talvez em janeiro ou fevereiro. O seu ego é o problema. E é tolo esperar que o problema resolva a si mesmo. Em vez disso, você precisa remover a si mesmo do problema e escutar a voz pela verdade, a voz por Deus, o Divino Espírito Santo, que sabe quem você realmente é. O Espírito Santo está dentro de você. Portanto, você nunca esteve separado de Deus. O Espírito Santo é a voz de Deus e a ponte que conecta o Pai ao Filho. Pai com maiúscula, Filho com maiúscula. O seu ego, existe apenas um problema e uma única solução. O seu ego é o problema, portanto, o seu ego não pode ser a solução. A solução já foi providenciada dentro da sua mente. Tudo o que você precisa fazer é ouvir essa voz por Deus dentro de você, e você vai se dar conta de que o paraíso nunca foi perdido, apenas esquecido. Escutar exclusivamente a voz do Espírito Santo, escute exclusivamente ao Espírito Santo, e ele vai trazer você de volta para casa. Aí ele diz assim: questão: Jesus tem um ego? Minha resposta: eu acho que o Curso em Milagres diz é que Jesus só ouvia a voz do Espírito Santo. Então ele tinha um ego para estar na 3D, mas ele só ouvia a voz do Espírito Santo. Eu responderia assim, não sei se estou respondendo corretamente, vou ter que consultar minhas bases, tá? Queria dizer para vocês que hoje peguem aquele problema que vocês têm, levem ele para Deus e vão meditar, vão orar. Eu vou fazer uma leitura daqui a pouco para ajudar nesse processo, tá? E vão meditar, vão orar, vão se encontrar com Deus, vão elevar a sua energia, elevar a sua frequência, porque na verdade, gente, nós e o problema acabamos sendo uma coisa só. A nossa frequência é a frequência do problema. Se eu não mudo essa frequência, não tem como a minha realidade em volta mudar. Se eu vibro na frequência do medo, por exemplo, pegando um tema atual, se eu vibro no medo do vírus, eu tô na mesma frequência do vírus. Eu e o vírus vamos nos encontrar. A gente está na mesma estrada, a gente vai se encontrar. Se eu vibro acima da frequência do medo, se eu vibro que eu tenho proteção espiritual, se eu vibro luz, se eu tomo o meu sol, me conecto com a energia do sol, mais necessária do que nunca, o vírus vai fazer o trabalho dele, mas ele não vai encontrar comigo muito provavelmente. Tá bom, meus amores? Eu queria deixar um beijo imenso para vocês, deixar vocês todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e agradecer imensamente pelo tempo que vocês têm me dado aí todos os dias, pelos comentários amorosos que eu tenho recebido, e eu vou fazer outro vídeo já, que vai ser um vídeo legal para domingo, tá bom? Um beijo, se Deus quiser, nos vemos amanhã.